A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Nosso tema que iremos tratar é a confissão de fé. Então, antes de mais nada, eu peço que você aqui, clique aqui, se inscreva em nosso canal, né? Comente, compartilhe, porque isso nos ajuda a expandir a palavra de Deus, avançar no reino de Deus, e isso é bom para a Igreja de Cristo. Primeiro, vamos ver para que serve uma confissão de fé, né? Meus irmãos, em linhas gerais, o propósito da confissão de fé é promover uniformidade na adoração e nas doutrinas da Igreja, e para que também os ensinos e mensagens não caiam em heresia, tendo assim a membresia como norte conferidor daquilo que está sendo pregado e ensinado, certo? Então, para entendermos melhor o que está sendo dito aqui, né? Vamos a um exemplo prático, certo? Prático. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática cristã, certo? Então, ela é suficiente para nós e Deus fala através das suas santas escrituras. Então, a base da nossa fé cristã é que Deus já revelou toda a sua vontade que está escrito na Bíblia, certo? Amém. Mas em um dado momento, imagine um irmão, em um dado momento, o pastor ou o pregador cita em sua mensagem que a Bíblia ela não é mais suficiente. Imaginem, né? O pastor ele fala para você que agora Deus ele está mostrando novas revelações ou uma doutrina nova para a igreja, né? Através de visões e revelações. O que você faz numa situação dessas? Pergunto. Aceita o que o pregador ou o pastor está dizendo? Bom, afinal, ele é o pastor, né? O que ele fala de púlpito vem de Deus, correto? Errado. Totalmente errado. Ele é um ser humano igual a mim, igual a você. Ele é pecador. Então ele pode errar sim. Erro esse que pode ser um descuido, mas pode ser intencional, porque os falsos profetas eles não estão enganados em si. Um exemplo da Bíblia como única regra de fé e prática é bem claro, e que talvez boa parte dos cristãos nem precisaria usar o recurso da confissão para confirmar isso. Mas as heresias surgem de forma sorrateira dentro das igrejas, são introduzidas em pitadas, em gotas, aos poucos. Uma heresia ela não cai igual uma bomba em cima da igreja, certo? Então, é por isso que uma igreja séria e comprometida com a palavra de Deus deve ter uma confissão de fé. Quando usamos o exemplo da Bíblia como regra de fé e prática, temos vários textos espalhados ao longo de toda a Bíblia que afirmam isso. E também como as demais doutrinas que estão ao longo do Velho Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, doutrina da Trindade, certo? Doutrina da Igreja, doutrina sobre Jesus e várias outras doutrinas que são importantes, os decretos de Deus e por aí vai. Então a confissão ela pega todos os textos referentes a cada esse tipo de doutrina e organiza em uma declaração. A declaração de fé não é um acho que é assim. Eu acho que a Trindade é assim. Aí alguém vai lá e escreve.
Não. Confissão de fé não é isso. É exatamente o texto bíblico extraído da Bíblia. Mostrando que a nós que a Bíblia diz isso. Tá? E nós vamos ver um exemplo retirado, né, da Confissão de Fé de 1689, a Confissão de Fé Batista, na qual ela afirma que a Bíblia é suficiente, infalível, que hoje está falando somente através da sua santa palavra. Vamos lá. Aqui, ó, vai aparecer para os irmãos. Esse texto aqui, ó, ele não é todo o texto do capítulo 1, né? Tem mais coisas. Mas qualquer coisa você pausa aí para você ver, tá? O texto aí. Mas o que eu quero trazer a atenção de vocês é o seguinte. Olhem esse aqui. Os irmãos vão perceber que eu marquei, por exemplo, o item 1. Tá vendo uma bolinha preta ali entre o quadrado da marcação? Então, como que eu sei que aquela frase está dentro do que a Bíblia diz? Ou aquilo ali foi só estudiosos? Ó, a Bíblia diz isso. Nós achamos que a Bíblia diz isso. Não. Então, para isso, né, nós temos os textos bíblicos que os irmãos vão perceber que a frase que está na confissão de fé é a síntese do texto bíblico. Não é um achômetro, é o que a Bíblia realmente diz. O item 3, por que eu saltei o 2? Porque, só por exemplo, peguei o 3. Nós temos um texto. Então, com isso, nós temos de forma sintetizada o texto bíblico que fala da doutrina das Sagradas Escrituras, tá? Pois bem, agora o texto, né, capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. Vamos conferir aqui em cima aqui. A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta, infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Essa é a sintetização dos textos bíblicos que nós temos lá em 2 Timóteo 3, verso 15 a 17. Nós temos também, colaborando com essa afirmação, essa frase, Isaías 8:20, Lucas 19, 29 e 31 e Efésios 2:20. Vamos ler os textos? Timóteo 3, versículo 15 a 17. E que desde a infância, você conheceu as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, reparem que o texto bíblico e o texto da confissão de fé, os irmãos reparem que é um resumo do texto bíblico. Ali não foge em nada ao texto. Vamos para mais texto. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. A lei aqui, tá, meus irmãos, e ao testemunho, está falando exatamente aqui em Isaías do Velho Testamento. Lucas, capítulo 16, verso 29 e 31. Essa passagem é conhecida, né? Que é o rico e o Lázaro. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Está falando
da palavra de Deus, do Velho Testamento. Ali é a referência, né, nessa parábola. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Certo? Agora nós temos aquele item 3, que os irmãos verificaram. Ó, item 3 daquele texto da confissão de fé. Portanto, aprove ao Senhor em diversas ocasiões e de muitas maneiras revelar-se e declarar sua vontade para a sua igreja. Quando nós conferimos lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, antigamente Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, meus irmãos, aí é um texto claro em que a confissão de fé pegou os textos bíblicos e sintetizou. Nada mais é. Agora, eu vou botar na tela aqui, eu vou sumir por um instante e os irmãos vão ver uma comparação direta. Olhem aí. Você tem um texto da confissão de fé e o texto bíblico. Né? Eu peguei um dos textos bíblicos do item 1, né? Não peguei nem os outros demais, só um, e o texto de Hebreus no item 3. Né? Aí está o item 1 e o item 3. Reparem, há diferença? Nenhuma. Nós não temos diferenças. Tá? Não há, amados. Reparem que não tem nenhuma diferença. Pois o que está escrito na confissão não é eu acho que a Bíblia diz isso. É sim uma sintetização do próprio texto bíblico sem alterações. Tá? Então, quando nós queremos afirmar, queremos saber e afirmar que Deus fala somente através das Escrituras, que é como o exemplo que nós estamos usando, temos vários textos ao longo de toda a palavra. E a confissão de fé simplesmente nos ajuda concentrando esses textos naquele assunto que ela está trazendo de forma organizada e sintetizada. A confissão de fé, ela não é um livro equivalente à Bíblia. Forma nenhuma. Nem tampouco foi inspirado por um grande profeta ou profetas. Não. Não foi revelado nada em seus escritos. Pelo contrário, todo o texto da confissão de fé é uma afirmação do texto bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus, está no mais alto pedestal. Ela é tudo para nós e rejeitamos qualquer outra forma de doutrina que não emerja da palavra de Deus. Ok? Bom, acho que deu para os irmãos entenderem o que é uma confissão de fé, tá? E agora nós vamos entrar, propriamente dito, em algumas confissões de fé. Primeiro, vamos voltar lá para a história. Qual foi a primeira confissão de fé que nós temos registrado? Nós temos aí, ó, a confissão de fé estabelecida a primeira no cristianismo foi o Credo de Nicena, pela igreja primitiva, em 325. Olha só. Foi estabelecido para resumir os fundamentos da fé cristã e proteger os crentes de falsas doutrinas em 325, hein? Os irmãos verem que confissão de fé é importante. Existem diversas confissões de fé, algumas muito resumidas, que é o caso do Credo de Nicena, né? E outras mais amplas. Porém, vamos citar aqui só duas principais, né? Que hoje nós temos. Aliás, tem muitas outras utilizando também, mas as que nós mais conhecemos aqui hoje é a confissão de fé, primeiramente de Westminster, tá?
A Confissão de Fé de Westminster, ela é uma confissão de fé reformada, tá? De orientação calvinista, e ela é adotada por muitas, se não todas, igrejas presbiterianas e muitas outras igrejas reformadas ao redor do mundo. Essa confissão de fé, meus irmãos, ela foi produzida por teólogos de Westminster, que é uma cidade, com o propósito de promover uniformidade na adoração e nas doutrinas da igreja. Reparem que o objetivo da Westminster e do Credo de Nicena são os mesmos. Vamos lá, só para os irmãos entenderem que uma confissão de fé, é lógico que todo mundo é comedor de arroz e feijão, todos nós somos, não difere o pecado de ninguém, todos somos pecadores, mas nós temos que reconhecer que tem irmãos que são mais dedicados à palavra, que se debruçam através da Bíblia, né, que cavam mesmo, para nos trazer aquilo que a Bíblia ela tem de melhor, certo? Então, para ter uma ideia, a Confissão de Fé de Westminster teve a participação de 151 pessoas, olha só. Destes 151, 121 eram dos mais capazes pastores da Inglaterra. E começou a partir de 1º de julho de 1643. Os trabalhos se estenderam, né, por 5 anos e meio mais ou menos, durante os quais houve mais de 1000, você não ouviu errado, 1000 reuniões. Assim, no século XVII, surge a Confissão de Fé de Westminster. Olha que maravilhoso. Ou seja, pastores, teólogos, piedosos se debruçaram por mais de 1000 reuniões para, com preocupação, sabe que não entrasse heresia dentro da Igreja de Cristo. E ali foi produzida a Confissão de Fé de Westminster. E agora nós vamos falar um pouco, né, sobre a Confissão de Fé Batista de 1689, que é a qual, né, eu subscrevo ela, né, a igreja a qual eu participo, a Igreja Batista Reformada Aliança da Cruz, também ela subscreve e adotou como confissão de fé padrão. A Confissão de Fé de Batista de 1689, ou Segunda Confissão de Fé Batista de Londres, porque antes teve uma outra, é uma confissão de fé reformada, orientação calvinista. Esta confissão possui muita proximidade com a Confissão de Fé de Westminster e a Declaração de Savoy. A Declaração de Savoy ela é utilizada pelos congregacionais. Os congregacionais rejeitavam a autoridade legislativa e judicial dos presbitérios e sínodos, que é o caso das igrejas presbiterianas. E aí mantiveram independência das igrejas locais, certo? Ou seja, os irmãos vão perceber que na Confissão de Fé Batista, tá, ela também dá autonomia para as igrejas locais, independência. Então ela pegou aquilo que estava na Westminster e também a de Savoy e juntou, né, criando ali a Confissão de Fé Batista de 1689. Enquanto na Westminster é realizado o pé do batismo e posteriormente a pessoa batizada, quando criança, faz uma declaração de fé pública perante a igreja quando tiver maior, consciente do seu pecado, já a Confissão de Fé Batista declara o batismo por imersão a forma de batismo correta, né? Então, essa é a diferença entre uma e outra. A Confissão de Fé Batista também foi elaborada através de muitas reuniões e participando de diversos teólogos e pastores, não só batistas, mas de outras congregações. Assim, as confissões de fé são ferramentas de grande valor
para que tanto o membro como a igreja em si estejam pautados pela verdade da palavra de Deus. E não caiam em falácias e invenções malucas de falsos profetas. As heresias, meus irmãos, não vêm como uma bomba, como eu já disse, caindo, causando um escândalo na igreja. Não. Pelo contrário, elas vêm aos poucos, pequenas doses. Se não estivermos atentos às doutrinas expressas na palavra de Deus, quando nos dermos conta, já estaremos praticando e crendo em heresias sem perceber. E o principal meio de combater heresias e falsos profetas é através da Bíblia, que é a palavra de Deus. E para isso temos um importante instrumento, que condensa e reúne as doutrinas bíblicas de forma clara, objetiva, facilitando assim que qualquer irmão em Cristo Jesus possa conferir se o que está sendo exposto pelo pregador é bíblico ou não. Por isso, usamos confissão de fé. Estamos finalizando nosso vídeo, mas queremos fazer uma observação importante, tá? As confissões de fé são históricas, antigas, feitas por homens piedosos, tementes a Deus, e que na época de suas produções não havia tanta heresia como nos dias de hoje. Também tinha, mas não como hoje. E ali, eles se debruçaram, os irmãos viram mais de 1000 reuniões, ficaram anos estudando a palavra para produzir as confissões de fé de forma concisa, clara. Entendeu? Então, é importante que sua confissão de fé seja histórica, pois temos que ser humildes em reconhecer que os nossos irmãos do passado tiveram um papel importante para manter a doutrina dos apóstolos no meio da igreja. Então, não há nada que impeça, claro, que sua igreja crie sua própria doutrina. Nada impede. Porém, seria muita arrogância e prepotência não valorizar esse bem precioso que são as confissões de fé. Então, fique atento. Se sua igreja ela não tem uma confissão de fé, que seja o mínimo possível. Mas fique atento para você não ser enganado, não cair em heresias. Esse é um meio de você, meu querido irmão, não acreditar em falácias. Aí você, mas eu não preciso de confissão de fé. Então tá bom. Confira tudo na Bíblia. Já viram como que a Bíblia tem muitas páginas? Né? Já viram? Você lê todas elas? Você lê tudo? Você sabe onde está tudo falando sobre que a Bíblia é a palavra de Deus o suficiente? Tem todos os textos de cabeça? Você sabe de cabeça todos os textos que fala e afirma de forma indireta sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Pois é. Por isso que nós precisamos de uma confissão de fé para consultarmos. Opa, onde fala sobre confissão? Velho, Novo Testamento, onde que for, tá lá. Confissão de fé te mostra todos esses textos aqui. Então, meus irmãos, é importante. Não vamos ser soberbos em achar que nós não precisamos, que a Bíblia é suficiente, claro. Tem que ser. Mas por que nós não podemos ter uma confissão de fé? Se ela é exatamente o resumo e a síntese da própria palavra de Deus para nos guiar nas doutrinas bíblicas. Certo? Então, vou deixar aqui em cima a capa da Confissão de Fé Batista de 1689. Essa daí foi compilada pelo puritano Charles Haddon Spurgeon. Muito boa, tem um catecismo puritano, que também, catecismo, a pessoa já pensa na igreja católica. O catecismo não, o catecismo é simplesmente ensino. Então ali você vai ter perguntas e respostas das mais variadas dúvidas que um cristão pode ter. Então eu deixo aqui esse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, nos acompanhe, porque nós iremos sempre estar aqui postando novos conteúdos. Então fica assim, a graça e a paz do Senhor Jesus.